Muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Hoje é terça-feira, 23 de maio, e a gente inicia mais um TV Mar News, trazendo sempre as principais informações do dia aqui para o finalzinho da tua manhã. E antes da gente começar o nosso programa, é claro que a gente precisa dar aquela passadinha na Gazeta de Alagoas, conferir os principais destaques desse jornal que é tão tradicional aqui no nosso estado. A gente acessa e abre aí na tua tela também. Olha, Alagoas tem a terceira menor taxa de desemprego do Nordeste. Chove em 3 dias. Em Maceió, mais de 80% do previsto para todo o mês de maio. E a capital alagoana, registrou o maior acumulado de chuvas do Brasil e teve, então, 65 desalojados. Esses são os destaques do temporal que caiu nos últimos 3 dias aqui na nossa capital. Hoje o céu já abriu, o sol já abriu, a gente tem aí já a presença de sol, mas não comemora muito não, viu, gente? Porque a previsão do tempo vai dar mais chuva ainda essa semana, ao longo da semana, tá? Vamos ver os outros destaques aqui. Olha, governo estadual e federal avançam em negociações para execução de obras aqui em Alagoas. E Planalto libera emendas para votar marco fiscal nesta semana já, e a gente já fica de olho também, né? Prova do INSS já será aplicada em 8 cidades aqui em Alagoas. E presidente do Tribunal de Justiça é homenageado pela Câmara. Mais destaques também aqui para vocês. Testes descartam circulação de gripe aviária aqui no estado. E governo repudia ataques racistas a Vini Júnior e cobra ações de Espanha e FIFA. Esses são os destaques aqui da Gazeta de Alagoas e você pode se aprofundar mais neles acessando então gazetadealagoas.com.br e, é claro, também sendo assinante desse tradicional jornal aqui do nosso estado, tá? Olha, a gente leu aqui, um destaque na Gazeta de Alagoas falando sobre a gripe aviária, e o Instituto Biota participou de uma reunião no dia de ontem com demais órgãos ambientais e sanitários também, para que eles pudessem elaborar um protocolo com a finalidade de instruir a população a evitar contato com aves silvestres, que são exatamente as aves que estão tendo registros de gripe aviária aqui no Brasil. Já são então 5 registros. Vamos ver então mais detalhes na matéria de Fernando Palmeira. Prevenção, precaução, tudo isso é palavra de ordem no Biota, que ao lado de outras instituições sanitárias e em defesa de saúde animal, está preocupada com os indícios de que pode haver migração, principalmente de aves, com a gripe aviária, que é um similar da influenza em aves e animais. E há realmente essa preocupação, muito embora ainda não há nenhum registro preocupante aqui no Nordeste, e particularmente em Alagoas. Luciana Medeiros está aqui conosco, que é veterinária do Biota, e nos fala sobre todas essas cautelas e as investigações. Exatamente, Estamos no período de migração de algumas aves marinhas, então provavelmente até agosto a gente vai estar encontrando alguns animais debilitados na praia, que é um efeito comum, Todos os anos isso ocorre, mas esse ano a gente tem que ter uma atenção maior, Pois como já está sendo detectada a gripe aviária em aves silvestres migratórias em outras regiões do Brasil, como no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, Já foi decretado um estado de alerta em todo o Brasil pelo Ministério da Agricultura, e aqui em Alagoas também já estamos caminhando em vigilância para poder estar acompanhando esses animais e saber se algum venha a estar acometido. Contágio em animais e humano, como isso pode acontecer? A pessoa pode, ao ter contato com um animal, uma ave, você encontrar uma ave ou viva ou morta e ter contato com suas secreções, com as fezes, pode acabar se contaminando. Então a nossa recomendação é que, se você encontrar alguma ave marinha debilitada na praia ou até mesmo morta, que não toque no animal, Que entre em contato conosco, que estaremos acionando os órgãos competentes, o batalhão ambiental, para estar fazendo o resgate desses animais e posteriormente a análise. A letalidade em aves e animais em geral, e principalmente nos humanos, o que é que a gente poderia passar para a comunidade? Como a influenza, H1N1, H1N5, ele é um tipo de cepa, que tem acometido, que ela acomete as aves, esse tipo, e ela também é transmissível para o ser humano, Mas os sintomas são sintomas de gripe, E com a severidade de acordo com a condição do paciente. Então, mas não há um momento ainda de grande preocupação, visto que não foi ainda detectado, estamos apenas em alerta, mas tem que ter essa precaução para que a gente não esteja levando esse vírus para dentro de nossas casas, para dentro das nossas produções, porque esses vírus ele pode contaminar também aves domésticas, por exemplo. Como é que o Biota vem acompanhando esses indicativos
podendo acontecer no Nordeste e, claro, em Alagoas, e principalmente aqui onde estamos à margem, aqui na areia do mar, para mostrar que essas árvores migratórias é que poderão trazer grandes influências nessa influenza ou nessa gripe espanhola que está caracterizada aí nesses diagnósticos. Nós realizamos o monitoramento de praia apenas em alguns trechos, né, do estado, em poucos municípios, mas os demais municípios do estado a gente recebe a informação pela demanda da população e a gente registra todos esses casos. Então, a gente pede que caso a população esteja na praia e flagre algum animal, ele entre em contato conosco para que a gente possa estar registrando e notificando as autoridades. Se trata de vírus e, como tal, a exemplo dos vírus em geral e gripe especialmente, pode haver sim contágio e pode haver letalidade também em humanos, dependendo das condições de rigidez da saúde desse pessoal. Exatamente, o desenvolvimento da doença, de forma geral, né, essa gripe aviária, quando ela acomete ser humano, ela não tem grande gravidade, mas a depender da condição do paciente, né, se ele for um imunossuprimido, né, como foi em outras viroses que já passamos recentemente, ele pode ter complicações, mas de forma geral ele pode vir apenas como uma gripe comum. Em nome do Biota e de todas as entidades que fazem parte dessa preocupação, dessa prevenção, de todas essas cautelas, pode nos passar o aconselhamento, a orientação, se encontrar um animal cambaleante, especialmente uma ave, o que é e como deve proceder. Pois é, pessoal, caso vocês encontrem alguma ave marinha viva ou morta, eu sei que a intenção é de ajudar, mas vamos ter esse cuidado, né? Então, primeiramente, ao encontrar um animal, entre em contato conosco, nossos telefones, eles têm o WhatsApp, nos enviem uma foto, a localização, a gente vai estar encaminhando para os órgãos competentes para que seja feito o resgate e, posteriormente, a ADEL vai estar fazendo o monitoramento e o exame desses animais. Então, vamos tomar cuidado da nossa saúde, né, e da nossa família. Já saímos de uma pandemia do Covid-19, mas é preciso ter cuidado. Afinal de contas, não é tão preocupante, mas é melhor prevenir que remediar. E o Biota, com outras instituições, estão alertando para que evite contágio, principalmente com aves que aparente algum sintoma de estar doente. Então vamos prevenir. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnon de Melo, no canal 525 NET. Claro. Pois é, né, gente? Olha, no mais, se você encontra qualquer animal silvestre, a gente precisa saber identificar que animal silvestre ele não pode ser domesticado, né? Ele não pode ser levado para casa. O animal silvestre ele tem que viver dentro do seu habitat. Então, se você de repente presencia, se você encontra algum animal silvestre, entre em contato com os órgãos responsáveis para que eles façam de forma segura o recolhimento desses animais ou até mesmo um tratamento, caso seja necessário. Sei que você precisa, então, ter contato com ele ou deixá-lo preso em sua casa, tá bom? Olha só, audiência de custódia no processo penal fraterno, esse é o título do primeiro livro que será lançado pelo juiz de direito Sandro Augusto dos Santos já no próximo dia 30, ou seja, na próxima terça-feira. A ideia do livro surgiu quando o juiz estava no mestrado em Direitos Humanos. Na obra, ele aborda a atuação dos envolvidos nas audiências de custódia, principalmente o juiz, com um enfoque especial no enfrentamento da cultura de encarceramento, impulsionando assim a presunção de inocência e demais garantias fundamentais. A gente vem falando muito sobre isso aqui também no nosso quadro Penal News, dia de terça-feira, inclusive hoje a gente também vai ter o nosso quadro, do quanto que é importante a gente quebrar essa cultura do encarceramento, né? O juiz Sandro Augusto está aqui no nosso estúdio, vai falar um pouco sobre esse livro e como ele pretende, inclusive, contribuir com juízes, advogados e estudantes de direito também. Bom dia para você, Sandro, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Vamos falar a gente já inicia falando sobre isso, né? O quanto que é importante a gente preservar essa questão da presunção da inocência de cada cidadão. A gente consegue, dessa forma, de fato, quebrar esse grande encarceramento que a gente tem tido a cada ano, que só aumenta a população carcerária, não só aqui no nosso estado, mas no país de forma geral? Bom dia, Porlane. É um prazer estar aqui. Olha, você falou nesse tema e foi, assim, absolutamente, sabe, no mesmo momento eu lembrei de questões que acontecem, situações absurdas ainda hoje, como aquela de Guarujá, né? Aliás, 2 episódios em Guarujá em que se supôs que alguém cometeu crime e a população fez um justiçamento e as pessoas vieram a óbito. Então, a presunção de inocência não é só no processo, ela
perpassa essa fronteira e é preciso que todos da sociedade, e com mais razão aqueles que atuam no sistema de justiça criminal, estejam preocupados e procurem aplicar com a máxima efetividade possível a presunção de inocência. Olha, eu tenho aqui o dado, né, de que você exerceu cargos de delegado da Polícia Federal e de juiz criminal também e atuou nas primeiras audiências de custódia realizadas aqui no nosso estado, né? O que você trouxe dessa sua experiência para o livro? É exatamente isso, porque na condição de policial, quando era delegado da Polícia Federal, a visão obviamente era uma, né, por motivos óbvios que a sua atuação é investigar e reunir provas para poder ajudar a justiça, ao promotor, ao Ministério Público e ao juiz, né, uma condenação para conseguir angariar as provas e no entanto, depois, ao me tornar juiz, a visão ela é um pouco diferente, né, onde nós aprendemos que é importante você ter o processo penal não apenas como um instrumento para a segurança pública, mas também para valorizar os direitos e garantias fundamentais, porque pelo princípio jurídico da fraternidade, que eu abordo muito no livro, as pessoas devem ser tratadas de forma igual, não aquela igualdade formal, mas aquela igualdade material, ou seja, igualdade com dignidade. Todos têm direito a ter os direitos e garantias fundamentais, independente da cor, sexo, raça, e os atores da justiça criminal, principalmente os juízes, eles devem valorizar muito isso e estar muito atentos a essa questão. É exatamente isso. Você acredita que esse é o grande desafio do juiz, é se alinhar, né? Essa percepção que a obra traz, né? De fazer o juiz se alinhar a essa questão do sistema de proteção dos direitos humanos? É um grande desafio? Não só desafio, mas uma grande necessidade, porque o Brasil é o terceiro país com a maior população carcerária do planeta. Só perde para Estados Unidos e China, e em torno de 1 milhão de pessoas presas, é um contingente muito elevado. E desse contingente, cerca de 40% são presos provisórios. Então, se a regra é a liberdade e a prisão é a exceção, alguma coisa muito estranha ou errada está acontecendo. Então, os juízes devem estar atentos para essa situação, não apenas por causa da legislação, por causa da nossa Constituição Federal, que tem a presunção da inocência, mas por conta também de tratados internacionais que tratam desse tema, dessa matéria. Então, a audiência de custódia é um momento ímpar em que o juiz tem um contato direto com a pessoa, ele deve ter uma escuta ativa, uma escuta interessada, para que aquele contraditório, a ampla defesa, todas essas garantias judiciais, elas possam ser impulsionadas, e a presunção de inocência para tentar reverter esse quadro aí, porque é uma situação que não se admite. Desde que as audiências de custódia foram estabelecidas, né, criadas em 2015, até hoje foram mais de 1 milhão de audiências de custódia. Então, cerca de 60% dos casos houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, está ocorrendo uma anomalia. Esse quadro realmente tem que ser revisto. Pois é, né? Você fez mestrado em Direitos Humanos, né? Como é que foi essa experiência para você? Isso mudou a sua visão em relação a direitos humanos? Não tenha dúvida. Eu costumo dizer que o ensino, que o aprendizado, eles libertam, né? Nós estamos passando por um período em que as pessoas se interessam muito mais por informações instantâneas e de redes sociais, e não existe um aprofundamento em livros, né? A cultura ela é colocada do lado. Então, essa oportunidade que eu tive, que poucas pessoas têm, de fazer um curso de mestrado, ainda mais na área de direitos humanos, certamente traz um outro olhar, né? E aí eu vou utilizar uma expressão de alguns juristas chamados jusfraternalistas, que esse outro olhar seria um olhar fraternal, né? Um olhar daquele respeitoso, inclusivo, não discriminatório, contra os preconceitos, né? Observando que aquela pessoa que se encontra ali naquela condição, que é acusada de algum crime, ela é um ser humano e que tem direitos e garantias fundamentais que precisam ser respeitados, não é um inimigo que ocasionalmente, por algum motivo, ela incorreu em algum delito, e não por isso ela deve ser tratada como se fosse
um ser nocivo que deve ser colocado à margem da sociedade, e muita atenção também para os grupos vulneráveis, né? A princípio da fraternidade trabalha muito com essa noção aí de pessoas negras, a maioria das mulheres, né, que são minorizadas na prática, população LGBTQIA+, índios, pessoas idosas, crianças e adolescentes, porque muitas vezes as pessoas confundem, acham que o princípio jurídico da fraternidade na área criminal seria benevolência, condescendência e abolicionismo penal. Não é nada disso, é apenas o tratamento, assim, um olhar muito preocupado com a sistemática de direitos humanos na prática. Agora, a gente vive um momento em que os direitos humanos, ele tem sido visto, infelizmente, cada vez mais como algo pejorativo, como algo que muita gente diz, direitos humanos para humanos direitos. Direitos humanos é para todo mundo. Todo mundo é humano, né? E a gente precisa, também o meio jurídico precisa encarar isso? Principalmente o meio jurídico. Nós temos um órgão que é o Conselho Nacional de Justiça, responsável pela boa administração da justiça, e que ele tem trazido grandes contribuições nessa área. Ele tem recomendado que os juízes apliquem os tratados de direitos humanos nas suas deliberações. Ele tem mandado observar que aquela pessoa trans, por exemplo, ela tenha o direito de escolher qual unidade prisional que ela vai ficar. Isso é dignidade da pessoa humana, isso não pode ser esquecido jamais, pelo contrário, deve ser incentivado. Existe uma preocupação com a população de rua, como é que o juiz decreta uma prisão preventiva de uma pessoa, porque ao indagar se ela tem um endereço, ela diz, não, eu moro na Praça dos Martírios, por exemplo. Não é possível que o juiz faça isso, isso aí vai totalmente na contramão de uma sistemática dos direitos humanos, e é hora de quebrar esses paradigmas e também espancar esse preconceito com quem é alinhado com esse pensamento. E esse livro, ele traz exatamente sugestões para que os juízes, eles possam iniciar a sua prática, então, de colocar direitos humanos, de colocar esse olhar mais fraterno dentro das audiências de custódia? Perfeito. As pessoas têm esse preconceito de achar que o juiz precisa carregar a pessoa no colo, né, fazer um carinho. Não é nada disso, é apenas aplicar o que já existe, né, de uma sistemática dos direitos humanos, dele, como eu disse, ter uma escuta ativa, dele poder angariar o máximo de informações possíveis, porque aquele momento da audiência de custódia é a porta de entrada para o sistema prisional. Então, precisa ser dada uma importância muito grande na atuação do juiz e ele tentar atuar de tal modo que não fique indiferente, né? Aquela pessoa é uma pessoa, não pode ser indiferente a ela e tem que dar a atenção para o que ela está dizendo, que muitas vezes ela traz versões que são diferentes daquela versão de quem efetuou a prisão, né? Que no Poder Judiciário se dá muita credibilidade à palavra do policial que efetua a prisão e nem sempre, na maioria das vezes eu acho que isso é válido, mas nem sempre acontece dessa forma. Pode ser que haja uma outra situação na realidade quando vai ser averiguado. A gente está muito distante de alcançar o ideal que deve ser e colocado em prática? Sim, existe um distanciamento, né? Porque esses números que eu falei, inclusive, com relação a um tipo de um grupo, né, que é vulnerável, que sempre tem sofrido bastante, inclusive recentemente teve aquele episódio absurdo, abominável de um jogador de futebol de racismo, mas na prática o sistema criminal, ele infelizmente, ele reproduz o racismo e ele impulsiona, porque como é que você admite que pouco mais que a metade da população seja composta de negros e pardos e na população carcerária você tenha 2/3? Então, muita coisa precisa ser revista. Muita gente acaba também olhando com maus olhos a questão dos direitos humanos, porque acredita que em alguns momentos a justiça não é imparcial. Até onde vai esse poder do juiz, dele ter esse olhar fraterno, sem se confrontar então com a imparcialidade da justiça? A imparcialidade, ela deve ser observada, mas veja bem, existe também um pensamento de que o juiz não é neutro,
porque ele vem carregado de valores familiares, sociais, religiosos, de toda sorte, mas ele tem ali todo um referencial normativo, né, legal, ou seja, as leis, a Constituição da República, tem os tratados internacionais e tudo isso ele deve servir de referencial para ele tomar a decisão, para evitar que incorra em situações em que ele seja parcial. Mas, na verdade, essa postura judicial fraternal que o livro propõe é no sentido de aplicar o que já existe, né? Mas com um olhar sempre atento a essas questões inclusivas, né? Preocupado com pessoas vulneráveis, que muitas vezes não é nem o que está sendo acusado de crime. Por exemplo, a mãe de uma criança com deficiência, né? Se ela consegue um benefício de não ficar no presídio, não a preocupação é com a pessoa com deficiência, que inclusive o princípio jurídico da fraternidade, ele incide em vários ramos, né? Nessa questão das pessoas com deficiência, é um dos exemplos. E na área criminal é possível que atue também, que incida o princípio jurídico da fraternidade. O livro, então, é uma verdadeira aula de como fazer essa implantação dos princípios da fraternidade e da garantia dos direitos humanos dentro do meio jurídico, através dessas audiências de custódia. Na verdade, eu vou ser um pouquinho humilde, porque a pesquisa, ela bebeu de fontes de pessoas estudiosos, né, como é o caso do prefaciador do livro, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que ele já adota essa linha nos votos dele desde 2016, antes mesmo do aparecimento de algumas leis e decisões do Supremo Tribunal Federal de aplicação do princípio jurídico da fraternidade nessa área criminal. Também o meu orientador, professor Carlos Augusto Alcântara Machado, procurador de Justiça lá de Sergipe, que é da linha que chama dos jus fraternalistas, que é a aplicação do princípio da fraternidade na área jurídica. E lembrando que essas questões que eu passo, elas não têm a ver necessariamente com a fraternidade enquanto questão filosófica ou religiosa, mas que termina, sim, inspirando o ordenamento jurídico, e tanto é que ele é considerado um princípio implícito na Constituição da República. Então, várias pesquisas, várias pessoas se debruçam perante esse tema e eu apenas procurei dar uma pequena contribuição no assunto. Muito bem. E esse livro, então, está para ser lançado já no próximo dia 30, terça-feira, né? Mas você está, na verdade, com uma programação de lançamentos. Não vai acontecer apenas o lançamento que está programado para o dia 30. Você deve, então, também alcançar outras faculdades de Direito também aqui do nosso estado, né? Explica para a gente como é que está a programação. Sem dúvida, um livro como esse, né, ele é publicado, né, fica à disposição, então a gente coloca uma data para o lançamento oficial, mas existem alguns convites para faculdades de Direito daqui de Maceió e também no Agreste, para que haja lançamentos pontuais e eu espero que sejam divulgados na época apropriada e que tenham algum alcance e que as pessoas sejam picadas pela mosca fraternal, pelos soprados ventos fraternos, né? Coisa boa. Então, olha, esse foi o teu primeiro livro, a tua primeira experiência. Explica pra gente como foi poder pegar na obra, sentir já a obra pronta, impressa. Como é que foi para você? E a gente já pergunta também se tem de repente aí outros passos para vir, outros livros virão. É uma satisfação muito grande, né? Porque eu resolvi fazer o curso de mestrado 20 anos após a graduação, é muito tempo. Então, eu jamais imaginei que fizesse um livro, mas quando você faz um curso de mestrado numa área que você gosta, você se empolga, vai se aprofundando, vai bebendo daqueles saberes, você vai se incentivando a escrever. Escrever é uma arte. Realmente, você se aprofunda, você sai fazendo aqueles ajustes. Eu não pensei e não tenho pensado em fazer outra obra, mas quem sabe, os caminhos aí estão abertos, a sede de aprendizado ela existe e isso é fundamental, isso é importante. Pois é, e que bom que você está dividindo com a gente, viu? Porque o aprendizado, o conhecimento, ele só é bom quando ele é dividido, né? Muito obrigada, tá? Não por isso.
A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo ainda mais informações para vocês. Não sai daí.